certo com vocês? Olha só o cenário da gata, entendeu? Quem me segue lá no Instagram vai entender porque que eu tô falando isso. Mas enfim, gente, hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo muito especial pra vocês. Vim gravar um vídeo de evangelismo, faz tempo que eu não trago esse tipo de vídeo aqui no canal. E hoje é um assunto que, digamos, muitas pessoas têm bastante restrição, intolerância, né? Às vezes pode gerar, assim, meio polêmico, mas eu acho que é muito interessante estar trazendo pra vocês, que tem gente que não tem conhecimento prévio, né, conhecimento exato sobre isso, então vim aqui falar com vocês sobre isso, né, passar pra vocês o que está escrito na Bíblia, já deixando claro que de começo que eu não estou dizendo de religião nenhuma, estou dizendo de fato o que está descrito na palavra de Deus. Eu já peço que você clique aqui no gostei, se você sentiu falta desses vídeos de evangelismo, que você me siga nas redes sociais e nas redes dos meus trabalhos de maquiagem e as vendas que eu faço de geladão. E, por favor, se inscreva pra gente chegar logo a 700 inscritos, que é a nossa próxima meta. Esse ano, eu sinto em nome de Jesus que a gente chega a 1K. Você confia? Então eu preciso da sua ajuda também pra confiar. Então vem aqui e me ajuda e bora pro vídeo. Bom, então vamos lá. Só aqui pra vocês, olha as anotações, gente, que eu fiz sobre esse vídeo, tá? Vou tentar falar rapidamente, vocês sabem que eu falo muito. Estou aqui hoje, gente, como vocês já viram aí no título e na capa, né, na thumb, vou falar sobre dom de línguas. Vou falar aqui, né, sobre o que a Bíblia diz em relação a esses dons de línguas. Antes da gente começar aqui, né, buscando na Bíblia, a interpretação, enfim, primeiro, acho que tem muita gente que se pergunta, a Bíblia realmente fala sobre o dom de línguas? E sim, a Bíblia fala sobre o dom de línguas. Aí você pergunta, Thaís, se você crê no dom de línguas? Eu respondo, sim, eu creio no dom de línguas. Mas pera, antes de você entender isso de eu crer no dom de línguas, você precisa se perguntar, o que na realidade é o dom de línguas? Então é isso que a gente veio aqui esclarecer, diga a gente, porque é eu, o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e os anjos, né? Amém, aleluia, estão aqui no quarto e a gente vai aqui falar, né, sobre isso que é muito bom. Toda a interpretação, gente, eu tirei da Bíblia, tá bom? Antes que desconfie, então não tem nada em relação à denominação da religião que eu sigo, e sim com o que a Bíblia realmente diz. Primeira coisa, gente, vamos aqui esclarecer uma diferença em relação ao dom de línguas. Dom de línguas, né, as pessoas interpretam línguas estranhas, mas tem gente que interpreta línguas estrangeiras. Então, tipo assim, língua estranha é uma língua que ninguém compreende o seu sentido, o que está sendo ali dito. Língua estrangeira, no caso, são idiomas de outras nações, o inglês, o alemão, o português brasileiro, o português de Portugal. Então entendam essa diferença. Agora eu peço que vocês, por favor, assistam esse vídeo, tendo uma Bíblia aí, peguem a sua Bíblia e abram no livro de Joel. Eu já fiz aqui a minha oração, tá, gente? Antes de interceder aqui, contar pra vocês sobre isso. Mas você pausa esse vídeo e vai fazer sua oração, tá? Sempre ore antes de procurar algo na Bíblia. Isso é essencial, por favor. Tá? Eu já tive aqui o meu momento. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Agora vamos ler no mesmo capítulo, verso 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque eles vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Por que eu passei esses versículos para vocês? Porque eu preciso que vocês compreendam o que é chuva temporã e chuva serôdia, que aqui é discutido. Aqui deixa claro no verso 28 que Deus fez uma promessa onde ele vai cumprir, que ele derramará o seu espírito. Essa chuva temporã e chuva serôdia é um símbolo, né, desse Espírito Santo que será derramado. Aí, a chuva temporã, que é dita aqui no verso 23 do capítulo 2 de Joel, ela significa aquele derramamento do Espírito que acontece quando você está no início da sua caminhada cristã, né? Que isso é tipo o gás que faz você ir, se batizar, estudar a Bíblia e tentar todos os dias ter essa comunhão com Cristo sempre. Essa chuva serôdia, que é dita após a chuva temporã, ela é uma chuva em que ainda ocorrerá. Será um derramamento do Espírito Santo nos fins dos tempos, onde muitas pessoas, muitas almas serão salvas e é onde vai ter a conclusão da obra de Cristo. Então entendam a diferença entre chuva temporã e chuva serôdia. Aí agora eu peço que vocês vão lá no Novo Testamento
e abram a Bíblia no livro de Atos. Prestem muita atenção nestes versos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Esse cada um deles, no caso, é cada um dos discípulos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Primeiramente, muita gente tem dúvida se esses dons de línguas que a Bíblia menciona, se realmente é dom de língua ou se é dom de ouvir. Como assim dom de ouvir, Thaís? Tem gente que entende que aqui ocorreu o quê? Por exemplo, eu tô falando português e vocês estão compreendendo na língua que vocês falam. No caso, digamos que vocês eram dos Estados Unidos, inglês. Então, tem gente que acha que aqui é dom de ouvir, que eu tô falando na minha língua e vocês entendem em inglês, por exemplo. Mas não, aqui deixa bem evidente que eles estão falando de dons de fala, dons de línguas. Então, isso nós já respondemos. Eu vou ler pra vocês aqui o que eu anotei sobre isso. Neste tempo, estava acontecendo a festa de Pentecostes, no caso, nesses versos que são aqui mencionados, onde muitas pessoas vinham de muitas nações. Então, se eram pessoas de várias nações, eram pessoas que falavam vários idiomas diferentes. Calma, vou explicar de novo. Nessa época, nesse dia, inclusive, que é relatado aqui, estava tendo a festa de Pentecostes. E quando é Pentecostes, vinham muitas pessoas passear, viajar, turistar, às vezes a trabalho, aquele local. E aí, como eram pessoas de várias nações, então eram vários idiomas que ali eram conversados. Beleza, guarda essa informação. Agora vamos para outro livro. Por que eu tô pegando esses versos, né, e reconciliando uns com os outros? Porque todos eles fazem parte de um mesmo contexto, que isso fique claro. Porque independente de qual assunto que a gente deve estar estudando na Bíblia, a gente não pode se apegar num verso somente para formular um argumento de que a Bíblia está dizendo algo sobre algum assunto, compreendem? A gente tem que pegar o contexto daquele versículo, por isso que são tantos versículos mencionados aqui. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Ué, Thaís, então por que você leu esse verso? Porque, gente, é nestes versos que muitas igrejas pentecostais se apegam para poder formular argumentos de que naquele dia de Pentecostes discípulos não falaram línguas, digamos idiomas, eles falaram línguas estranhas, mas a gente vai exemplificar isso agora. No verso 2 que a gente aqui leu, do capítulo 14 de 1 Coríntios, é onde ocorre essa confusão de entendimento sobre o dom de línguas. Vou ler ele de novo para vocês entenderem essa confusão. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e o Espírito fala mistérios. Guarda esse verso. Vamos lá. Se você pegar a história de Coríntios, ela responde todo esse mistério. Que todo mistério, Thaís? Toda essa confusão que as pessoas fazem ao se apegar nesse verso 2. Corinto, ele era um local litorâneo, como Batuba, Maranduba, esses lugares assim, Santos, é local litorâneo. Então eles tinham um porto e tinham muitas pessoas que vinham de muitos lugares, países e nações ali, né, em Corinto. Como eu disse anteriormente, essas pessoas visitavam a trabalho, viajando, turistando, enfim. Aí, no dia que havia culto, todas essas pessoas iam na igreja, mas pelo fato de serem pessoas de muitas nações, cada uma falava um idioma diferente, e aí então entenderam a confusão que era. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no capítulo 5 e no capítulo 7, também relata como que essa igreja de Corinto era muito confusa, ela era muito problemática. Depois você lê 1 Coríntios 3, 5, 7. Capítulo 3, capítulo 5, capítulo 7. Por que eu tô destacando esses problemas? Porque, como eu disse pra vocês, como eram pessoas de muitas nações, então elas falavam idiomas diferentes. E como que num culto elas compreenderiam o que uma pessoa tá falando se é um idioma diferente do que a pessoa que tá ouvindo? Entenderam? É por isso que no verso 2 deste capítulo 14 de 1 Coríntios é mencionado que ninguém compreendia o que o outro estava dizendo, porque as pessoas que ali estavam falavam idiomas diferentes.
Por isso que eles dizem que somente Deus entendia aquela língua, porque Deus entende todas as línguas. Então, digamos, naquela igreja existiam pessoas que falavam hebraico e pessoas que falavam grego. Eles não se compreendiam, como é dito no verso 2, mas Deus compreendia eles, porque Deus entende todas as línguas. Então é isso que esse verso 2 do capítulo 14 de 1 Coríntios está querendo nos passar. Então o que acontece nesse capítulo 14 de 1 Coríntios? Paulo, ele vê toda aquela confusão e ele fala assim, né, reúne ali os discípulos, né, e fala, pessoal, vamos organizar isso, né, a gente não pode deixar a igreja assim. E aí ele fala que aonde tiver uma pessoa que fala um idioma diferente, que tragam um intérprete do idioma, da língua estrangeira, entenderam? Porque eu falei aquela diferença de língua estranha e língua estrangeira, para assim todo mundo conseguisse compreender a evangelização que eles queriam passar naquele dia, no caso, a mensagem daquele culto. E se caso não houvesse intérprete para alguém que tem um idioma diferente, era melhor que ficasse calado, não falasse nada. Então essa é a ideia do intérprete quando Paulo menciona ali, organizando para que todos conseguissem ter uma compreensão do culto que estava ali acontecendo. Agora vamos ler mais algumas passagens em 1 Coríntios, também no capítulo 14, mas são vários versos. Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Aqui, Paulo está dizendo algo que está muito óbvio e claro. Se você vai ficar falando uma língua que o outro não vai compreender, qual o sentido de você estar falando essa língua? Você está literalmente jogando ao vento. Então é isso que Paulo está dizendo. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Aqui Paulo está querendo dizer que ele prefere dizer 5 palavras, onde todo mundo consegue ter compreensão e entendimento do que ele está dizendo, do que dizer 10.000 palavras onde ninguém consegue entender nada. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, aquela confusão que estava tendo na igreja de Corinto, onde ninguém entendia ninguém porque todos falavam um idioma diferente do outro, não era para estar acontecendo, estava errado. Então, por isso que Paulo organiza todo mundo, explica a questão da intérprete que eu já disse para vocês, e ele fala, Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Então, falem aos outros o que os outros compreenderão. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Por que ele diz isso? Porque lembrando que eles estavam na casa de Deus, a referência tem que ser dobrada perante o Pai. E ali todo mundo busca compreender a palavra, então por isso que ele fala, faça com decência e ordem, para que todos compreendam e assim todo mundo fique, sabe, sentado, com paz, sem barulho, sem aquela muvuca, sem aquela falação. Deus não é Deus disso. Então, o que eu quero dizer para vocês com toda essa explicação? As pessoas pegam esses versos do capítulo 14 de 1 Coríntios, pegam os outros versos que a gente leu, e usam isso como uma justificativa para dizer que aquele dia os apóstolos, os discípulos falavam em línguas estranhas, mas na realidade não foi isso, porque o que aconteceu foi que, como estava havendo aquela confusão, Deus concedeu o Espírito Santo e fez os discípulos falarem em línguas estrangeiras. Então, digamos, Paulo ficou falando em alemão, João ficou falando hebraico, Tiago ficou falando grego. Isso foi o que realmente aconteceu ali, e não houve essa menção de línguas estranhas. Se quando a gente fala português já é difícil para alguém entender, mesmo que a pessoa também fale português, imagina se eu chegar em alguém e começar a falar uma língua estranha e ela não tem compreensão do que eu tô dizendo, isso vai dar em quê? Não vai dar em nada, entendeu? Essa questão da língua estranha, eu respeito quem crê, mas ela não tem embasamento bíblico. Uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui, pessoal, essas línguas estranhas que esse povo introduz em igrejas, em cultos, nem são idiomas. Então, tipo, não tem mesmo como alguém ter compreensão do que ele tá dizendo. E outra, que isso é extremamente sério. Normalmente, essas línguas estranhas que são mencionadas dentro de cultos evangelísticos são línguas que são ditas em centro de espiritismo, centro de macumba. Então, a gente tem que tomar muito zelo e cuidado com esse tipo de sobrenatural, porque às vezes
a pessoa olha e fala, nossa, aquela pessoa está cheia do Espírito por estar falando com línguas estranhas. Mas na realidade não é assim que funciona. Porque, como eu disse, a explicação toda eu dei pra vocês, as passagens bíblicas também, e não tem embasamento bíblico essas línguas estranhas. E antes de terminar aqui o vídeo, antes que você vá nos comentários me criticar, pense um pouquinho. É algo óbvio e lógico. Se você procurar na Bíblia, por exemplo, Maria, a mãe de Jesus, ela com certeza foi uma mulher extremamente usada, porque o Espírito Santo concebeu dentro dela Jesus. E ela, em nenhum momento na Bíblia, é escrito que ela falou em língua estranha. Por exemplo, Elias. Elias, ele foi arrebatado, levado aos céus, quem conhece a história sabe, e ele em nenhum momento falou línguas estranhas. E ele foi sim um homem muito usado pelo Espírito Santo e usado por Deus. Um dos discípulos de Jesus, sem ser o Judas Iscariotes, que foi o que o traiu, os que realmente seguiam a Cristo, não é relatado na Bíblia línguas estranhas que eles falavam. Nenhuma pessoa que realmente foi usada pelo Espírito Santo na Bíblia é descrito que ela disse língua estranha. Não tem. Então, se você procurar na Bíblia inteira, não vai ter embasamento bíblico para você acreditar em línguas estranhas. Pois o que aconteceu no dia de Pentecostes lá em Corinto foi que os discípulos foram usados pelo Espírito Santo para falarem línguas estrangeiras, para falarem idiomas para as outras pessoas. E eles estavam ali em um contexto de evangelização, para levar a mensagem para essas pessoas, já que havia muita gente ali e tinha que ser a mensagem pregada. Então essa é a ideia do dom de línguas que é passado na Bíblia, que aconteceu ali em Pentecostes. E uma coisa que eu acho até meio engraçado de mencionar é que nesse dia de Pentecostes, os discípulos, eles foram grandemente usados pelo Espírito Santo, como assim eu já disse, né? Mas eles foram usados ali para falarem línguas estrangeiras porque tinha muita gente ali que não falava o mesmo idioma. Tinha um grupo que falava o idioma X, o idioma Y, o idioma Z. Então não tinha como falar em um idioma para todos compreenderem. Por isso que se chama dom de línguas, dons de fala. Compreende? E tem pessoas que introduzem essas falas estranhas, essas línguas estranhas dentro de um local onde só tem brasileiro, onde só tem gente que fala português. Tipo, pra quê? Qual é o objetivo disso? Em Pentecostes, os discípulos tinham um objetivo, que era evangelizar, eles estavam no contexto de evangelização. Mas quando você introduz a língua estranha, qual que é o objetivo? Não tem embasamento bíblico. Então, eu finalizo esse vídeo com muita gratidão no coração, porque eu precisava muito passar isso pra vocês, dizendo, gente, por favor, cuidado. Se você acredita e continua acreditando, tudo bem, eu te respeito. Espero que você me respeite com a concepção que eu tenho do que a Bíblia me passa. Mas, cuidado com esse sobrenatural, com essa coisa. Isso não tem embasamento bíblico. Perigoso e às vezes a pessoa pode até falando ali na sinceridade, né? Falando ali a língua estranha na sinceridade, com Cristo no coração. Mas ela pode estar sendo ali enganada, né? Pode estar confusa com este tema. Então mande esse vídeo para essa pessoa, esclareça isso para ela, fala para ela, olha, não é assim que funciona. A Bíblia diz como realmente é, tá bom? Um beijo, pessoal, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, por favor se inscrevam, vamos chegar logo a 700 inscritos e por favor me siga nas redes sociais, que é tudo @cacheada_em-cena. Eu tô quase chegando a 1K lá no Instagram, gente, pelo amor de Deus, vai me ajudar? E lá no Ticoteco quase a 2K, então vamos lá, gente, ajude aqui a nossa família a crescer e até o próximo vídeo. Tchau!